Holy God, I want to thank you for your goodness and mercy. Deus Santo, quero te agradecer a tua bondade e I ask and pray misericórdia. that you would be with us, bless Oramos us e and guide pedimos para us. que sejas conosco, nos abençoes e nos guies. May the lessons we learn in this study Que be as of lições que benefit to aprendemos us, nesse both now estudo and in the future. In sejam de Jesus' name, benefício para nós, amen. agora e no futuro. Em nome de Jesus. Amém. Before we begin, I can't Antes de começar, see the translation button. Oh, wait there. Yeah, I found it. This is going to be complicated. As soon as I put on estamos só com translation, alguns problemas it's going to técnicos come on my aqui, audio tentando feed on my resolver. iPad. How do I stop that happening? You need to connect headphones with your iPad. Okay, give me a second. Sorry, everything was set up to do it the other way around. Do I mute original audio or keep that the same? Can you hear me? I think you can. Yeah, This is just with the original. mute original audio or leave it as I it is? think leave it as it is. Okay, so I'm going to just do a test. I hope you can hear me because I can't hear my translator. I can hear you. Okay, I can hear you there. That's good. Great. I'm really sorry, everybody. It's just part of the technical problems that we have. So just so that Pedimos everybody desculpa knows, pelos problemas técnicos. I'm just running this meeting on my iPad. Só para que vocês saibam, nós estamos fazendo essa reunião no meu iPad. And I just have my digital whiteboard. That's all I can see. E a única coisa que eu consigo ver é o meu quadro branco. So despite that, I hope we will have a good time together. Mas, independentemente disso, eu espero que a gente aproveite esse tempo juntos. Okay, so I have 4 members from South Africa joining me in person. Eu tenho 4 membros aqui da África do Sul em pessoa. And everyone else is online. E o restante das pessoas estão online. So I got a question asked yesterday. Eu recebi uma pergunta ontem Which was about demon possession. que tinha que ver com ser possuído por demônios. So I just want to have a short discussion on that subject. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Okay, so what was the question? Ok, então qual foi a pergunta? I wanted to know what is a demon. So part 1 of the question was, what is a A primeira parte demon? da pergunta foi, o que é um demônio? And the part 2 of the question was, we had a study done in South Africa on forgiveness. A while back on the South African forum. E há algum tempo atrás, no fórum aqui da África do Sul, And the subject was on forgiveness. e a questão foi sobre perdão. The study diverted into abuse and how we treat abusers. The
the study drifted a bit and then it went onto the subject of abusers and how Depois they o- are viewed or treated. Depois o tópico se desviou e foi para a questão de abuso e como isso é visto e é tratado. And one person in our group mentioned that the abuser is usually demon possessed. And they used the word usually. They didn't use the word usually. I think it's how I'm explaining it now. Okay. So Então, that discussion on it began with forgiveness and it went on to the subject of abuse and abusers. então surgiu esse tópico que se desviou depois para falar sobre abuso e fomos para a questão de abusadores. Someone suggested that the reason why these people do abuse is because they're demon possessed. E alguém sugeriu que o ponto do porquê que esses abusadores acabam abusando é porque eles estão possuídos por demônios. So now because of what was said, I'm a bit confused as to what is a demon? How do I handle such a situation if I have been abused? Do I pray for the person so that the demon goes away? And do I not continue, with the process of going to the police, reporting it? It just gave me that. So as soon as you start talking about demons possessing people, Então, a partir do momento em que você começa a falar de demônios possuindo pessoas, it generates a number of questions, isso gera uma série de questões, which all revolve around how do you deal with abuse cases when someone claims that the reason that they abused was demon possession. principalmente quando a pessoa que abusou começa a dizer que abusou porque estava possuído por demônios. Are they cognitive of their actions? E a cognição das suas ações, Are they responsible for their actions? será que eles são responsáveis pelas suas ações? So it was in two parts. What is a demon? Então, a pergunta foi em duas partes. A primeira, o que é um demônio? And when it comes to the subject of abuse, E quando se trata da questão de abuso, is abuse caused by demon possession? será que abuso é causado por a pessoa estar possuída por um demônio? So I don't mind anybody commenting or joining in. Eu não me importo que vocês respondam ou se juntem a nós para responder. So let's try and deal with question one. What is a demon? Então, vamos tentar lidar com a primeira pergunta. O que é um demônio? So I'll ask the group here, does anybody want to venture what they think a demon is? Eu vou perguntar ao grupo aqui. Alguém acha que sabe o que é um demônio? Demon, according to the Bible, that it's Satan's agent or fallen angels. Okay, so someone here has said that according to the Bible, we know that a demon is a fallen angel. Então, alguém aqui mencionou que, de acordo com a Bíblia, a gente sabe que um demônio é um anjo caído. Anyone else here? Mais alguém? So even when you look at the examples of one of those demons in the Bible, he was directly taking someone out of the captivity of that power behind, talking about the person's power behind which can be like what Jack is saying, it's a fallen angel. So he was already directly attacking that spirit. So someone else has said, this was Milton, first person was Tato, that we know it's a fallen being or
an independent agent, Então, a segunda pessoa respondeu, que é o Milton, que nós sabemos que é um anjo caído, because when you see the stories in the New Testament, porque quando a gente vê as histórias no Novo Testamento, Jesus is dealing with a third party, not with the human being. Jesus está lidando com uma terceira pessoa e não um ser humano. Anyone else? Mais alguém? Anyone online? Alguém que esteja online? So I'm going to leave this for Aileen to supervise or monitor because I don't have visibility. Então, agora a Aline vai supervisionar. Anybody want to tell me what they think a demon is? If Alguém que anyone queira wants me to say responder o something, que they can é raise um their demônio. hands and I will allow them to unmute. Então, se alguém quiser responder, vocês podem levantar a mão e vai ser dada a permissão de falarem. My translator just said something. Were they translating me or did they translate what the person said? Because I didn't hear what I the person translated said. Aline. Okay, because I can't hear her. She said the people must raise their hands if they want to speak. Okay. And then she will give them permission. Aileen, is it possible to have the chat open or not? It's Natalie. Raminda, do you want the chat to be open or not? I can't read the chat, so I Okay. don't know if it's going to help. If you find it helpful, I'm okay to do it this time, but I can't see it, so. Raminda, can you maybe Okay, open there Zoom is on your two phone? hands. I don't have Zoom on my phone. Yes. Okay. There's somebody who wants to say something. I will unmute his. I'm just going to ask my translator to repeat what's in English. It's easier that way. They can repeat the question to me. It's Okay, great. I've got Portuguese. No one has any thoughts? No one has spoken yet. No one has any thoughts of what a demon is. I find that hard to believe. Natalie Então- and Molly wants to say something. Vamos ter aqui alguém respondendo a essa pergunta. Estamos só tentando ajustar. It's an evil spirit. So they say it's an Yes. evil spirit. Someone says an evil spirit. Alguém diz so espírito diabólico. is an evil spirit an angel, an evil angel? Então, espírito diabólico, você quer dizer que isso é um anjo mau? Yes. Okay, so Sim. I guess the first thing we'd want to do is someone here mentioned that according to the Bible, a demon is a fallen angel. Então, aqui So- alguém mencionou que, de acordo com a Bíblia, seria um anjo caído. I guess the first thing is if you go to the King James and you look for demon, E se nós formos para a versão do King James e procurarmos aí demônio, what do you find, Rasidi? o que você encontra, Certo. Hassed? Nothing. You find nothing, she said. Ela está dizendo que não achamos nada. So the word demon isn't even in the King James. Então, a palavra demônio nem sequer está na King James. Milton? In some translations, the word demon is independently used by them. So you find the table that represent demons in some Bible. So in the King James, if you go to the verses that you think are talking about demons, Então, se nós formos para King James e formos para os versos que a gente acha que estão falando de demônios, what you end up finding is o que a gente acaba por encontrar é that the word devil is used. que a palavra diabo é utilizado. So go to Matthew chapter 8, verse 28. It's the one that most people would turn to. Se nós vamos para Mateus 8:28, que é o capítulo onde a maioria das pessoas vão,
I'll read the verse in English, give the translators time to find it. Vou ler em inglês para que vocês possam achar nas vossas línguas. And when he, that's Jesus, was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. E, tendo chegado ao outro lado, à província dos Gardarenos e Jesus, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. And as Milton said, if you go to, not any, but most revised versions, that word devil that's used in that verse E, tal como o Milton ends disse, up se getting nós formos translated para as demon. várias versões na Bíblia, a gente vai ver que essa palavra demônio, ou essa palavra endemoniado, se trata de demônio. So when, in that discussion, when people were talking about demons, Então, nessa discussão, quando as pessoas estavam falando de demônios, maybe they knew it, or maybe they did it inadvertently, but they were using a term that's not in the King James, but it's in revised Bible versions. talvez a pessoa era consciente ou não, mas provavelmente sabiam que estavam utilizando uma palavra que não está em versões revisadas da Bíblia. So if you just do a simple word search, you go back into the original languages of what that word is. It's the devils in the King James. Então, se a gente fizer uma breve pesquisa sobre essa palavra, a gente vai ver que no original seria a palavra diabo, no I King hope James. if you've done that, if you've done it or you're doing it in real time now, you can see what it actually says, what those words mean. Se vocês já fizeram isso no passado ou estão fazendo agora, vocês conseguem ver o que essa palavra realmente significa. So it talks about in Strong's exercised by a demon, and that spelling for demon is not our regular one. So the word demon is in Strong's. Então, se a gente for para Strong's e tentar procurar essa palavra demônio, a gente vai conseguir ver aí. And if you go in, there's a subword or a root word of that Greek word in Strong's. It says a demon or a supernatural spirit. Onde nós temos a subpalavra que diz demônio ou um espírito, algo supernatural. So a demon Então, o demônio interchanged with a devil. pode também ser modificado ou descrito como um diabo. And if we were to research further, Se nós pesquisássemos um pouco mais, it's not necessarily the devil, that singular person, Lucifer, não seria necessariamente o diabo, essa pessoa no singular, Lúcifer. someone here said an evil spirit, Alguém que mencionou um espírito diabólico, or we could call it a fallen angel. ou poderíamos chamar um anjo caído. So hopefully we've answered that first question of what a demon is. Então, eu espero que a gente tenha respondido a essa primeira pergunta do que é um demônio, It's what most people understand it to be. que é a concepção do que a maioria das pessoas entende que seja. Some independent being Um ser independente, that's evil, que é diabólico, that takes control of the human mind. e que se apodera da mente humana. And sometimes not just the mind, sometimes it's also the, we'll just say the body or the nervous system. Às vezes não é só a mente, mas pode ser o corpo, ou podemos chamar sistema nervoso. Because the mind wants to do something, one thing, and the body ends up doing another thing. There are examples of that happening. Porque às vezes a mente quer fazer uma coisa e o corpo acaba fazendo outra coisa. Temos vários exemplos disso.
Vasily, you had your hand up. Oh, okay. Does that answer that first question? Isso responde à primeira pergunta? The information. Go ahead. I'm informed, but I don't know if I completely get it. So she said hasn't answered the question, but she's informed and she doesn't completely get it, means understand. Então, ela diz que entende a pergunta e a resposta, mas que não lhe dá inteiramente o que ela busca. Ela apenas é informada. And what is it that you don't understand? I don't know. E qual é a parte que você não entende? Besides the Bible verse that you might have read, maybe can we help by giving another example? So you want another Bible verse? Então, você quer um outro versículo bíblico? That can help with the definition. So Mercedes asked for another example. I asked, does that mean another Bible verse? And she said, another example. Então, eu perguntei a Racege o que ela precisava para entender um pouco mais, e ela mencionou talvez um verso bíblico, e eu perguntei se é isso que ela quer, um outro exemplo. Would you agree the only safe place to go to is the Bible? Você concorda que o único lugar seguro para onde deveríamos ir é a Bíblia? So I did check. Então, eu pesquisei, You could check too. e você também poderia fazê-lo. Every time you see that word, it's referring to the same entity or the same dynamic. E de cada vez que você se refere a essa palavra, é a mesma entidade, é a mesma dinâmica. It's an independent agent that is symbolized by an evil spirit that takes control of a human being. É um ser independente que é categorizado como um anjo caído que toma controle de um ser humano. Go ahead. So with the definition given, does it mean that a human might not be able to control themselves, not being possessed or controlled by this evil spirit? The verses don't inform us of how the person became possessed. Os versos não nos informam de como é que a pessoa ficou possessa. Possessed means controlled, Possessa significa controlar, but the stories that are given mas as histórias que são dadas indicate that once a person is controlled by a demon, indicam que uma vez que a pessoa é controlada por um demônio, the demon has more power over them than their own will. o demônio tem mais poder sobre essa pessoa do que elas têm a sua própria vontade. So they end up losing control and the demon or the devil ends up taking control. Então a pessoa acaba perdendo o controle e o demônio acaba tomando esse controle. And when you check each story, you get a picture that control doesn't seem to be absolute. E quando a gente vê essas histórias, a gente tende a ver que esse controle não é um controle absoluto. So back to my question to you, what more information do you need to say that you are informed? Então, de volta à sua pergunta, que informação você necessita mais para você dizer que agora sim está informada? Mhm. Yeah. So if we're okay, we know what a demon is. Então, se estamos bem e agora já sabemos o que é um demônio, The question that's of importance to us is when people misbehave. agora a pergunta que importa para nós é: quando as pessoas não se comportam bem, When people do things wrong, quando fazem as coisas erradas,
Who do we attribute blame to? A quem a gente vai culpar? Or who do we hold responsible? Quem a gente vai responsabilizar? Do we hold the individual responsible, or do we say that some outside agent controlled them and made them do these bad things? Será que a gente vai dizer que é o indivíduo ou a gente vai dizer que é por estar possuído um agente extra que fez essas coisas? Anybody want to comment? Alguém quer comentar? Yes, there is somebody who wants to comment. Just a second. Someone spoke, but I can't hear it loud enough. Aline said that someone wants to comment, so Sure. give her a second. So, please, Josephine, unmute. You want to say something? We believe it to be Josephine that wants to speak. I was asking, can we please have the chat open, because I think we would have more people sharing their thoughts, and you could just respond the answers, please. Sure, I'm fine to have it opened. I didn't say no. I can read out the chats if that helps. Sure. It's open now. So now the chat is open, but we don't have yet answers. Okay. Anyone here want to comment? Então, alguém So que it's esteja about- aqui presente queira responder? Why people do bad things? E a pergunta é, por que que as pessoas fazem coisas ruins? What's the root cause? Qual é a causa? Is it these evil angels taking possession of people, or are they just behaving badly of their own volition? Será que são as pessoas que se comportam mal ou são esses anjos que fazem isso? So Natalie people say and both. Sandra say both. If it's both, Então, se são as duas pessoas, did you need to translate that first? What you spoke. What I've you said in English translated to me? already. Okay, so if it's both, how do you know who to blame and when to blame them? Então, se são as duas pessoas, quem é que a gente sabe que deveria culpar? So we have on the chat, someone said, Som says fast brain versus slow brain. Then we have Christine that says, so we can't hold So, I abusers have responsible a few for their own answers. actions. Somebody said both fallen angel and individuals. Well, it's not. If they're demon possessed, it's not their actions; it's the demon's actions, isn't it? Então, se eles estão possuídos, na verdade, não seriam as ações dessa pessoa, seria dos demônios, certo? So I want to go back to Sandra and Natalie. They can put in the chat. They can respond. If it's both, how do you know when it's the demon that's doing it, and how do you know when it's the human that's doing it? Então, para a Natalie e para a Sandra que escreveram no chat e disseram que são ambos, como é que você sabe quando é um ou quando é outro? Okay, as they're doing that, someone, Kata, want to say something? Então, enquanto essas pessoas respondem, vamos ter uma resposta aqui pessoalmente. So when it comes to, can you please repeat the question? So my question is, we know what demons are now, and when people Então- do bad things, who is responsible? Is it some demon that's entered that person's brain, or is it the person? Então, a minha pergunta foi: sabemos que quando algo ruim acontece, será que foi a pessoa que cometeu esse erro ou foi por estar possuída pelo espírito? Some people have said both, which means sometimes it's the human, sometimes it's the demon. Alguém aqui disse que às vezes é o demônio, outras vezes é o humano. And then someone else commented, well, if it's the demon, then that means the human isn't accountable for their actions. Então, aqui alguém disse, se foi demônio,
Então, a pessoa em si não pode ser You responsável have to pelos seus first atos. yield to the Okay. demon. So my thinking is that a demon is a word that is used maybe to describe a bad behavior or bad or sin, something which is sin. Hence, I would say that since we're putting the word demon out there as fallen angels, we know that there are also angels of God, which we call angels. I'll stop there. So I don't know if it was a statement or a question that the word demon is synonymous with bad behavior. That statement. Então, So você está dizendo que não sabe se é Go ahead. anônimo ou se é o espírito se comportando mal, possuindo a pessoa. then if you associate that bad behavior with an outside intelligent being, which we will call an evil angel, Ou se um espírito à parte, que a gente chamaria de um anjo caído, esse ser inteligente. so I'm going to summarize it and I'll ask if this is what Tato is saying. You do evil behavior because evil angels make you do them. Então, eu vou resumir e vou ver se é o que o Tato quer dizer. Que nós temos comportamentos ruins por causa desses anjos maus. Is that summary of what you've said so far? Okay. So I'll add that it's just that we don't use it obviously. That let's say if you do good, we don't usually say, but can we say that you are an angel possessed or angelic possessed, things like that, because you're doing good? Okay. So what Tato is suggesting, Então, o if- que o Tato está I don't think people sugerindo... you would have heard what he said. No, it's too far. I can only hear Rossetti. Is to juxtapose two ideas. Então, o que ele disse seria que nós temos que justapor duas ideias. So we have evil Então, nós temos aqui o diabólico, evil behavior and evil comportamento angels. diabólico e anjos diabólicos. And then he's going to juxtapose that. E ele vai justapor isso. And I'm sure everybody online didn't hear what he said. E eu tenho certeza que online vocês não ouviram o que ele disse. Well, what would you juxtapose it with? Com o que você iria sobrepor isso? What did Tato say? O que o Tato disse? Give you a few moments to answer, otherwise Tato will answer for you. We have a few on the chat as well. Let me know if you want to Go sum ahead. up. So we had What goes on the right-hand side? Because he's doing juxtapositioning. Então, o que está acontecendo? Porque o Tato está fazendo essa justa posição e agora queremos saber o que a gente coloca do lado direito. De um lado nós temos os anjos maus, mas do lado direito o que a gente iria colocar? People say good angels. Aminda, do you hear Aline? No, Okay, so I'll repeat her to I you. just said angel. Yeah. People say good angels or good behavior. Did you hear her? No. So they say good angels or good behavior on the chat. It's and. Então temos aqui So the desse evil lado. behavior corresponds with the good behavior. Os anjos ruins que correspondem com comportamento bom. And good angels corresponds with bad angels.
e depois anjos bons então temos um comportamento mau com um comportamento bom, anjos maus e anjos bons. Okay, so what I want us to see is what Tato has done is he has used methodology or some kind of systematic rule to try to answer the question. Então, o que o Tato fez foi usar uma resposta sistemática para tentar responder a isso. It's not doing what we think might be the right answer or what our gut feeling would be. Não é fazer ou responder o que eu acho que está certo ou não, Try to apply some rules. mas é tentar aplicar algumas regras. Okay, so once you do that, Uma vez que a gente faz isso, once you juxtapose, uma vez que a gente vai justaposicionar isso, or you create one model, e a gente cria um modelo, which is the one on the left, the evil model, that's what our question is, that's what we're working on. que é a nossa resposta na esquerda, que é o que a gente está tentando definir. And then what do you do? O que nós fazemos depois? Either we can do it here or someone online. Anybody, tell me, what are we doing? What is Tato doing once we've got our model? Evil behavior is caused by evil angels. Então, respondam aqui ou online o que a gente está fazendo quando a gente fala de anjos maus terem um comportamento mau. What we're trying to do is answer that model, that question. A gente está tentando responder esse modelo. We have an answer here on the chat, Go which ahead. was from Molly. It says, you do evil behavior because you choose to do that. If the spirit possessed you, the spirit is doing it with your consent and anything can happen. Okay. Então, nós acabamos de ler o que está no chat, as respostas do chat. And we have Justine as well saying no, I need that... to answer that one first. I want to address that one first. Okay. If you have that model, then the demon is not possessing or controlling you. Então, se nós temos esse modelo, o espírito não te está controlando ou possuindo. Therefore, it doesn't fit the definition that we're given in scripture. Então, isso não encaixa na definição que é dada na escritura. So it can't be a bad person doing what they want and an evil angel joining them. Então, não pode se tratar de uma pessoa ruim fazendo aquilo que elas querem e depois o espírito se juntando a essa pessoa. Like a cheerleader. Como se fosse um apoiador de claque. That doesn't meet the definition of possession. Isso não vai de acordo com a definição de estar possuído. Okay, so the next comment. Justina says, we go to good behavior, which we have more information on. So, what we do... Então, o que nós fazemos... We have a model that we're questioning, investigating. Nós temos um modelo que estamos questionando, estamos investigando. And if you're going to use parabolic methodology or juxtapositioning, e se nós vamos usar a metodologia por parábolas ou justaposição, if anybody can rephrase what Justina said, what do you do? Se alguém quer parafrasear o que a Justina disse, o que a gente deve fazer? To try to answer the question. Para tentar responder à pergunta. This is the unknown. Isso aqui é o desconhecido. So if that's unknown, how do you answer what the unknown is? Se isso é o desconhecido, como é que a gente responde ao que é conhecido? Tato knows the answer because he's done that. Anyone else? Gloria Online says, by the known. Catherine says, you start with something you know. Good, we'll go with those two answers. So you have to get a model. Então, a gente tem que pegar no modelo.
that looks similar que se parece similar, and yet is completely different. e, no entanto, é completamente diferente. It's different, it is similar, É diferente, mas é semelhante, which sounds contradictory, I know, o que parece contraditório, eu sei. but as Gloria and Catherine have said, the most important criteria is you know the answer. Mas tal como a Glória e a Catherine mencionaram, a gente sabe a resposta. Okay, so either Catherine or Gloria can answer the next ones, or someone else can. Então, as próximas pode ser a Glória ou a Catherine a responder, ou outra pessoa. The answer is already on the board, by the way, of course. E claro que a resposta já está no quadro. What we're now doing is working backwards to see what Tato did. That's what we're doing. Mas o que nós estamos fazendo é andar para trás para ver o que o Tato acabou de fazer. Okay, we look at something that's completely different. Então, a gente olha para algo que é completamente diferente. What's something that's completely different to evil? O que é alguma coisa que é completamente diferente a diabólico? For the gracious, what's something that's completely different to evil? Se é gracious, o que é completamente diferente a diabólico? Someone said on the Good. chat, good. Okay, so we have to look for something that's good. So that's the first thing we Então, would look for. a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar algo que seja bom. And then we have to look at a model that is the same. So that was the difference, and now the same. Depois a gente tem que procurar um modelo que seja igual. Então, aqui a gente tem a diferença e agora vamos procurar o que é igual. Racidi, what's the thing that's the same that you need to look for? Então, Hasseg, o que é a coisa que é igual que você precisa procurar? Is what we're doing, yes. So Racidi said behavior. Então, a Hasseg diz comportamento. So if you go to the left-hand side, Se a gente vai então para o lado esquerdo, we have behavior and angels. nós temos comportamento e anjos. And there's a relationship between the two, isn't there? Existe um relacionamento entre os dois, certo? And if there's a relationship, we would call one something and the other something. E se temos um relacionamento, diríamos que um é uma coisa e o outro é outra coisa. What's the relationship that we already know on the left-hand side? Qual é o relacionamento entre isso? Nós já temos isso aqui do lado esquerdo. Go ahead. Justina says good angels are the same with bad angels. Okay, no, we can't do what Justina said. That wouldn't be a good approach. Well, Não Milton's podemos given an fazer o answer. que a Justina diz, então vamos pela resposta do Milton. Okay, so Milton said the angels are forcing the person to do the bidding. Então, o Milton está dizendo que os anjos maus estão forçando a pessoa a cometer o erro. I'm going to rephrase what he said, Eu vou refrasear o que ele disse, unless someone else has given an answer. a menos que outra No? pessoa tenha respondido. Not on the chat. No one has? Okay, so I'm going to call this the cause, Então, eu vou chamar isso a causa, ou the causar. angels were the cause, Então, esses anjos foram a causa and the bad behavior was the effect. e o comportamento ruim foi o efeito. So now we're on the other side. We've got good. Good is the opposite of evil. That's something that we have to have something that's completely different model. Então, de um lado, nós temos o que é bom e é completamente diferente daquilo que é ruim. The good would be what? E o bom seria o quê? It would be the just what we just did on the left. O que a gente tem aqui na esquerda? Louder.
because on the left-hand side, the angels pause. We're not in the angels yet. We're on the good behavior. On the chat, they're saying cause. Gloria and Debbie Good say behavior is the cause. cause. Who said that? Então a pergunta seria: o comportamento name. bom seria a causa? Gloria and Debbie say cause. Oh, okay. Have I said anything? Seems like on the right, could be that could be That we're going too far ahead. Milton gave an answer, but it's too far. We have to take steps. The O Milton deu uma the resposta, evil mas é muito behavior is avançado. the effect. O ruim é o efeito. Okay, Lena so the good saying on the behavior- chat, good angels. No, the good behavior has to be the what? O bom comportamento tem que ser o quê? Lena saying the Result. result. Is the same word as Resultado Effect. seria a mesma palavra let's keep the aqui. words the same. Efeito. Okay, so if there's an effect, there has to be a cause. Então, se nós temos um efeito, nós temos que ter uma causa. And as we've said here, the cause would have to be good angels. Então, como dissemos aqui, a causa tem que ser anjos bons. So this is how you develop the model. Então, é assim que a gente desenvolve esse modelo. We now have a model that works. Um modelo que funciona. Everything fits. Tudo encaixa. And then we ask ourselves the question, E depois a gente pergunta, do we know the answer to this one? será que a gente sabe a resposta disso aqui? And this is what Milton was saying a moment ago. E isso é o que o Milton estava mencionando há um momento atrás. There's no point in doing this, what Tato said, Não, não existe ponto de fazer isso do que o Tato disse, unless you already know the answer to the right-hand side. a menos que a gente já saiba a resposta do que está do lado direito. And so the inferences, or the suggestion, if this was done properly, Então, a inferência ou sugestão é que isso tenha sido feito corretamente is we know the answer. e nós sabemos a resposta. So we'll call it, we don't want to call them good people. Então, nós não queremos dizer pessoas boas, Because that would be on the left-hand side that they're bad people. porque isso ia significar que do lado esquerdo temos que colocar que são pessoas más. And I think we've already agreed that these are not bad people on the left, they're victims. E eu acho que nós já concordamos que do lado esquerdo nós não temos pessoas ruins, mas temos as vítimas. So the people on the right, Então, as pessoas not que estão good do lado people. direito não são pessoas boas. okay, so we've got good. Does everybody agree with that they're not good people? Toda a gente concorda com isso, que não são pessoas boas? Anybody got a problem with that? Alguém que tenha problema com isso? There's no, No, nothing on the chat. okay, so just in case we're not sure, I'll give you a Bible verse. Então, por caso de vocês não terem a certeza, eu vou dar um verso bíblico. Okay, we'll do it backwards. Let's see how we do this. No, we'll go to the original. So we're in Psalms 53, verse 3. Então, vamos para Salmo 53, versículo 3. And what does that say? O que diz aí? Simply. De forma simples. To summarize, what does Psalm 53, verse 3 say? That no one does good.
Good. So no one does good. That's my answer. Então, o Salmo 53 está dizendo que ninguém faz aquilo que é bom. There are no good people. Ou seja, não existem pessoas boas. So we'll go to, we'll read only one of them. Matthew 19, 17. Então, vamos para Mateus 19, verso 17. And Mark 10, 18. So I want us to know that what Jesus, these are both phrases from Jesus. Jesus is quoting Psalm 53. It's not some new teaching. He's just quoting from the Old Testament. And they both say the same thing. Então, nós vamos para esses versículos aqui, Mateus 19 e Marcos 10, e eles estão apenas repetindo o que Jesus disse em relação a Salmo 53. So someone says to Jesus, "You're good." Então, alguém diz a Jesus, você é bom. And Jesus says, "Why do you call me good?" Jesus responde, por que me chamas bom? Because there's only one person that's good, and that's God. Não há bom senão um só que é Deus. But this is the interesting part, Mas aqui vem a parte interessante. and you find it in the Matthew version, not the Mark version. E nós encontramos isso na versão de Mateus e não na versão de Marco. Let me just check that's correct. Só vendo aqui You se do isso está find it in the correto. Mark version, but you have to go to the next verse. Na verdade, sim, temos na versão de Marcos, mas temos que ir para o próximo verso. So Matthew 19 says, "Only God is good." Então, em Mateus 19, diz que apenas Deus é bom. That means everyone's bad, Significa que o restante das pessoas são ruins, but you can still go to heaven. mas que ainda podem ir para o céu. And how do you do that? Então, como é que você consegue isso? How do you get to heaven? Como é que a gente chega ao céu? You have to keep the commandments. Temos que guardar os mandamentos. So I don't want to get into a deep Bible study. We don't have time for that. Eu não quero fazer um estudo bíblico profundo, não temos tempo para isso. Because some of the logic is convoluted. Porque parte da lógica ela está convulsionada. So I'll give the third reference that's important to us. Eu vou dar a terceira referência que é importante para nós. Which is Romans chapter 3, verse 12. Romanos 3, versículo 12. And the word convoluted means twisted or E complicated. essa palavra convulsa ou convulsionado seria algo que é distorcido, que é complicado. So the logic is not that straightforward. That's why I said it was convoluted, twisted. Então, a lógica, ela não é assim tão simples, por isso que eu disse que isso é convulsionado, é complicado. So Romans 3:12. Então, Romanos 3, 12. Speaking about the human condition, they're all gone out of the way. They're altogether become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. Que fala da condição humana e diz: todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Okay, so if we take all of these verses together, Então, se a gente junta todos esses versos, what's the summary of all of that? que seria o resumo de tudo isso? Rashidi? We're all evil. A Hassege diz que todos somos diabólicos. Okay? So what's interesting about this, Milton said,
O que é interessante em relação a isso, que o Nilson está Is aqui that respondendo, when you do anything good, é que quando a gente faz alguma coisa boa, you can't take the glory to yourself. você não pode tomar a glória para si mesmo, se gloriar com isso. You have to give that glory to God. Você tem que dar essa glória a Deus. Okay, so for the people that were really paying attention, Então, para as pessoas que estavam prestando realmente atenção and you were quick on your feet, e que foram rápidas a responder, you know that I deceived you in Psalms, Matthew, and Romans. vocês sabem que eu vos enganei com o Salmo, Mateus e Romanos. Because in Psalms, Porque em Salmos, who is not good? quem aqui não é bom? I'm sorry. The fool, O tolo. they're the ones that are not good. Essas são as pessoas que não são boas. Catherine says on the chat the unconverted. We'll go with that one. The reason why this becomes complicated is because in the Gospels, Matthew and Mark, A razão pela qual isso se torna complicado nos evangelhos de Mateus e Marcos, when Jesus says you're not good, quando Jesus diz que você não é bom, who's he referring to? a quem está se referindo? It is everybody, contextually. Contextualmente, seriam todas as pessoas? And it's that one that throws us out. E é isso que acaba nos tirando para fora do caminho. Because if you go to Romans Mas se você vai para Romanos and you just check the context, e você procura o contexto, you'll see that it's talking about, we'll call them the unrighteous or the unconverted. nós vamos ver que vai falar dos que são injustos ou aqueles que não são convertidos. And Paul will develop the model that Jesus has created for us. E Paulo vai desenvolver esse modelo que Jesus criou para nós. Okay, so this is why I said it's rather convoluted and it's not straightforward. Por isso eu disse que isso é convulsionado ou complicado e não está tão na cara. But that still doesn't stop us coming to a conclusion or an answer to this. Mas isso não para que a gente chegue a uma conclusão ou uma resposta para isso. So, all these good deeds that we're doing, this good behavior, the effect, Então, todas essas coisas boas que a gente faz, esse bom comportamento, esse efeito, so we'll call that good behavior. vamos chamar aqui comportamento bom. Do we do good behavior because good angels possess us? Será que quando a gente tem um comportamento bom é porque anjos bons nos possuem? Is that why people do good? Natalie says no on the chat. So I put good angels. Então, vou colocar aqui anjos bons. And someone said no. Alguém respondeu Anybody que going to não. say? Anybody going to say yes? So, Lynn do we already know says, the answer? Who's that? Lynn says on the chat, Lynn Carey, we could say yes, it depends, but we could also say no. Natasha Okay, I don't saying know what that- yes. Who was that? Natasha. Yeah, Natasha says yes. Let's go back to Lynn. Lynn, how can you say we don't know? Lynn, You can say we don't então, know, but that's what you say. We don't know. estamos indo para a resposta no chat da Lynn, que ela diz que às vezes sim, outras vezes não. Então, Parminda pergunta, como é que a gente diz que não? So, Lynn says, we do know if we know. And then she says, when we learn, we know. Okay, so Lynn, have you learned? And if you have, what's the answer?
Então, a pergunta é para a Lynn. Se você aprendeu, então qual seria a resposta? Porque ela tinha dito que a gente faz as coisas da forma que a gente conhece elas. Lynn is saying we control what we do. So good angels don't make you do good deeds. Então, anjos bons não estão permitindo que você faça coisas boas, é isso? That's the question to Lynn. Essa é uma pergunta para Lynn. So she says, so no, good angels don't control us, we choose. Okay, so Lynn agrees with Natalie. And is there anyone else has Então, this a Lynn idea concorda com a Natalie? that says good angels control us and they make us do good? Com essa ideia de que os anjos bons nos possessam e a gente faz coisas boas. Okay, so I'm going to say we're all in consensus, we're all in agreement. Então, eu vou dizer que estamos num consenso, estamos de acordo With this model that Tato gave us. com esse modelo que o Tato nos deu. So on the right-hand side, we Então, do know lado that direito, there are good angels and we know that the people do good. nós sabemos que temos anjos bons e pessoas que fazem coisas boas. We also know that we could set a model that looks very similar to the left-hand side. E também poderíamos fazer um modelo que é parecido com o que nós temos do lado esquerdo. Has the same logic, cause and effect. Good angels make you do good deeds. E é a mesma coisa, causa e efeito. Anjos bons fazem com que a gente tenha atos bons. Now we've only scratched the surface, Então, a gente apenas viu isso na superfície. and we've already, I'm not saying we've proven it, but we've already got a good intuition that good angels don't make us do good. Então, a gente já tem uma boa intuição de dizer que não são os anjos bons que nos fazem fazer coisas boas. Is there such a thing as good people? Será que existe isso de pessoas boas? Think as good people? Alguém acha que existem pessoas boas? If you're not sure, I think Gloria and Catherine have already answered the question. Se vocês não têm certeza, eu acho que a Catherine e a Gloria já responderam isso. Catherine says converted people. Is that the long answer? Is that the long form of yes? Catherine, essa seria a sua resposta para dizer que sim, quando você diz pessoas convertidas? She says yes. Good. Anyone here? Então ela diz que sim. Good people? You're not sure? So Lynn is saying on the chat, in human perspective, yes, in godly perspective, no. Say that again. Lynn is saying on the chat, in a human perspective, yes, in a godly perspective, no. So God and I have different rules. Então, de acordo com a resposta da Lynn, significaria que eu e Deus temos regras diferentes? So when I look at a person and I'm going to, the criteria that I will use to define good or bad, they're different criteria to God. Então, se eu olho para uma pessoa e estou tentando definir a pessoa, será que eu e Deus temos um critério diferente para fazê-lo? That's a question to Lynn. Essa é a minha pergunta para Lynn, que respondeu que os humanos têm uma perspectiva e Deus tem outra perspectiva. I think everyone here said that, yes, there are good people. Eu acho que toda a gente aqui respondeu que sim, temos pessoas boas.
So Lana's So I'll give- asking again, what was your question? Okay, so my question was, is there such a thing as good people? And Então, yeah, go ahead. actually, was that my question? Because I've got good angels and no. I think it was something like, do good angels Yes, that make was your us question. into good people? And the answer was no. So then I think I asked a secondary question, is there such a thing as good people? And people, the members here have said yes. And Linda said, well, they're good in human sight, but they're not good in God's sight. And my question Yes. was, are they different? Do we have different rules to define what good is? I'm just quickly going to sum up that for translation. Então, a pergunta inicial foi se existem anjos bons e são esses anjos que nos possuem e nos levam a fazer atos bons. Depois a resposta foi não. Depois a pergunta seguiu sendo, então, existem pessoas boas ou não? E alguém no chat respondeu que a nossos olhos sim existem pessoas boas, mas para Deus não. Então, a pergunta que seguiu foi, então, quando eu estou julgando uma pessoa, qual é o nosso critério? É usar um critério diferente do que Deus tem. Ok. I want to remind us all, Então, eu quero nos relembrar, Psalms, Matthew, Mark, and Romans Salmos, Mateus e Romanos, are talking about how many groups of people. estão falando de quantos grupos de pessoas? I Two would say groups. two. There's the bad Então, people and the good dois people. grupos. São as pessoas boas e as pessoas más. The Bible always talks about that. A Bíblia sempre fala disso. The message of this movement is predicated on this model. A mensagem desse movimento é predicada em cima desse modelo. What's the everlasting gospel? O que é o Evangelho eterno? The everlasting gospel. It's what comes to separate two classes of people. Not sure. Okay. Well, the examples, the model, the definition that this movement has had. The Three-step separation of prophetic two testing classes. message Então, é uma That does mensagem what? profética que faz o quê? that develops two groups. Desenvolve dois grupos. Bit louder. Okay, I think that's what I said. What the everlasting gospel is. What the gospel is. It's a message that develops two classes of people: the good and the bad. Então, é uma mensagem que desenvolve duas classes de pessoas, as boas e as ruins. So, if we can just summarize so far, Se a gente puder resumir até aqui, there's a message that comes há uma mensagem que vem to which kind of people? para que tipo de pessoas? Which kind of people? Louder. Bad people. Because everyone's Pessoas bad. ruins. Porque todos são ruins. That message is called the gospel. Essa mensagem é o Evangelho. It's called everlasting because it's the same message that just gets recycled over and over again. Disse eterno porque é uma mensagem que é reciclada várias vezes. And this is not new. This is what we've understood for a long time. Isso não é algo novo porque é algo que a gente já entende há muito tempo. That testing message, which we call the everlasting gospel, that gets recycled over and over again, E essa mensagem que é reciclada, que a gente chama de Evangelho eterno, que se repete várias vezes, is all about relationships. tem tudo que ver com relacionamentos. How we treat people. Como a gente trata as pessoas. That's the everlasting bit to the whole thing. Essa é a parte eterna de tudo isso.
So angels do a work, good angels do a work in this whole process, Então, bons anjos fazem um trabalho em todo esse processo, but they don't come into the mind of a human and make them do good. mas não entram na mente da pessoa para fazer com que elas cometam bons atos. You could already see how evil that model would be if it were so. Nós já poderíamos ver que esse modelo seria diabólico se fosse assim. That model is what I would call the model of predestination. Esse modelo é o que eu iria chamar de predestinação. You know, that crazy evil version that many Christians have held to and still hold to. Aquela influência, aquele modelo tolo que muitos cristãos ainda se apegam. And if we don't believe that, Se a gente não acredita nisso, then we know that good angels cannot be the cause of Então- your good behavior, which is the effect. então a gente sabe que anjos bons não podem ser a causa do seu comportamento bom, que é o efeito. Now, Tato gave us this. He said, let's use some methodology. Então o Tato disse, ok, vamos usar um pouco de metodologia. We began first by looking where? Começamos primeiramente por olhar para onde? Where did we begin our investigation, our study? Onde a gente começa com a nossa investigação, com o nosso estudo? We looked at the word demon and we said, where will we look? Nós olhamos Bible. para a palavra diabólico e So if para you're a going to do palavra things, demônio e a gente perguntou para onde vamos. if you're going to do things in order, you begin in the Bible. Se a gente vai fazer Then as where'd coisas you por go? ordem, a gente começa na Bíblia. Where do you go after the Bible? E para onde na Bíblia? Anybody? We've gone to the Bible, we've done that. Where do you go afterwards? Então, nós já fomos para a Bíblia e para onde nós iríamos depois? Josephine, I think she's saying spirit of prophecy. You go to the spirit of prophecy. Então, iríamos para o espírito de profecia. So Tato allowed us to skip that phase, so I want to go back to that. Então, o Tato nos permitiu pular isso, mas eu quero voltar atrás para esse ponto. The Bible says what? O que a Bíblia diz? These evil angels Esses anjos ruins are coming to target individual human beings vêm atingir certos seres humanos. we haven't studied who they target. E ainda não estudamos quem eles vêm atingir, quem eles escolhem. But when they target them, they take control of them. Mas quando eles elegem, eles possuem essas pessoas. And it's the angels that get told off, not the human agent, not the human victim. E a gente briga com esses anjos ruins, não o ser humano, a vítima. So we'll use the word demoniacs. When the demoniacs do these evil acts, Então, quando os endemoniados praticam esses atos ruins abusing people, e abusam das pessoas, Jesus blames the demons, not the humans. Deus culpa esses espíritos e não esse ser humano. Then we go to the spirit of prophecy. Depois vamos para o espírito de profecia. And when you go to the spirit of prophecy, what's the modeling of the examples that Ellen White speaks of? Qual é o modelo do exemplo de que a Ellen White fala? What's the themes that she discusses, that this Quais são movement os- has discussed? Quais são os temas que ela aborda e que também abordamos nesse movimento? Human nature. So Natalie had said lower nature, Debbie as well,
nature of human being. Good. So the spirit of prophecy doesn't speak about demon possession. Então, o espírito de profecia não fala de ser possuído por demônios. In the Conflict of the Ages series, the 5 commentaries on the Bible, she speaks about those biblical examples, those stories. No conflito dos séculos, ela fala desses exemplos, dessas histórias, But when it comes to her time period, mas quando ela descreve o período de tempo dela, the management of the church in her dispensation, como ela gerencia a igreja na sua dispensação, with all the bad things that are going on in the church, com bad todas essas coisas behavior, ruins que estão acontecendo na igreja, o comportamento ruim, she doesn't attribute it to bad angels. ela não atribui isso a anjos ruins. Do I need to repeat something? Not for translation. Okay, so she doesn't attribute it to evil angels. She attributes it to human nature. Então, ela não atribui isso a anjos ruins, mas atribui à natureza humana. And the overarching theme that she is going to give to the church is what? E o tema principal que ela vai dar à igreja é qual? It's one that's been our mantra for years now. Que tem sido o nosso mantra há vários anos. Do you know? Quem sabe? The true force of the will. Catherine says. Good. Caught up with me. The true force of the will is the model that Ellen White gives us to solve or to discuss the problem of behavior. Então, a resposta seria a verdadeira força da vontade, e esse é o modelo que Ellen White nos dá para resolver esse problema. I don't want to say never. Eu não quero dizer nunca, But it's like 99% mas é como 99% that she will speak about human nature and the will as the driving agent to bad behavior. ela fala da vontade, isso sendo o agente que nos leva a ter um comportamento ruim. So after you've done that, you've gone to spirit of prophecy, Depois de ter feito isso, ir para o espírito de profecia, then you go to rules. depois nós vamos para as regras. The one that we used above A que nós usamos acima was juxtapositioning. é a justaposição. And in juxtapositioning, E com a justaposição, what's the answer that we just came up with? qual é a resposta que nós temos? We're trying to answer this issue here. What's the answer that we said? Nós estamos tentando responder a essa questão aqui, o desconhecido. E qual foi a resposta que nós demos para isso? Go ahead. A bit louder. It's the will. Okay. Anyone else? So what behavior is the choice? We're on the left. What's the answer? Qual é a resposta para aquilo que está na esquerda? Why are people doing bad behavior? Por que as pessoas fazem coisas ruins? From the examples of given, concept of that choice, what is best and Okay. So I'm going to summarize what's been said here. Eu vou resumir o que foi dito aqui. Has anybody online said anything? Yes, Debbie Leroy says, good angels don't cause good behavior, so evil angels don't cause bad behavior. The unknown on the left. Okay. So what Debbie just said was pretty much what was said here.
Então, o que a Debbie acabou de responder no chat é basicamente o que foi dito aqui. The Bible says there is such a thing as demon possession. E a Bíblia diz que existe isso de ser possuído por demônios. I'm just going to point out, without proving it, that it's rare. E eu vou dizer aqui, sem provar, que isso seria raro. The spirit of prophecy doesn't speak about demon possession, it talks about willpower. Mas no espírito de profecia não fala sobre estar possuído, fala sobre a força da vontade. When you use juxtapositioning, Quando a gente faz essa justaposição, you see that it's also human nature. a gente também vê que é a natureza humana. We might call it the will, Talvez a gente chame isso a vontade, that makes you do bad behavior. It's not evil angels possessing you. então essa vontade que nos faz fazer coisas ruins, não um anjo nos possuindo. What we didn't do O que nós não fizemos is go back to the Bible and look at the 99%. Okay? We're back together again. Ok, então But voltando I aqui. want to apologize about the translation. It's very difficult for me to keep track. Eu quero pedir desculpa pela In our current tradução, format. por problemas de tradução, porque é difícil para mim com a forma que estamos Okay. trabalhando hoje. So we've gone to the Bible, and I'm saying it's rare that the subject of demon possession affects human beings. Então, nós vamos para a Bíblia e eu estou dizendo que essa questão de estar possuído é raro que seja um assunto que afeta seres humanos. I gave three Bible passages: Psalms, the Gospels, and Romans. Eu dei 3 passagens bíblicas, Salmos, Mateus e Romanos. And they'll be good and bad people, Todas two falam groups. de pessoas boas e ruins, 2 grupos. And if you see the development, particularly in the Gospels and in Paul's writings, E se nós vemos esse desenvolvimento no Evangelho e nos escritos de Paulo, what makes you good o que faz disso bom is a personal acceptance of the message, the gospel. é a we would call it. aceitação da pessoa em relação à mensagem ou evangelho, Which is the same methodology that Ellen White ends up using, which is called the true force of the will. que é a mesma metodologia que Ellen White usa, a força da vontade. And what we ended up doing was using this rule of juxtapositioning to demonstrate that the Bible and the spirit of prophecy are correct. E o que nós acabamos fazendo foi usar isso para demonstrar que a Bíblia e o Espírito de Profecia estão corretos. Because we know it wouldn't make any sense on multiple levels for good angels to make you do good behavior so you could be saved. Porque sabemos que não faria sentido que os anjos te influenciassem para que você fizesse coisas boas ou coisas ruins. And that's the reason why the movement has never taken the position and will not take the position that evil angels are causing members in our movement to do bad things. E é por isso que nesse movimento não tomamos a posição nem iremos tomar dizendo que são anjos ruins que fazem com que membros tenham ações Not a ruins. model that we can or that we should base our ideology upon. Não é um modelo que a gente pode ou poderia basear a nossa ideologia. Mercedes, does that answer that question? Raceli, isso Né? responde à pergunta? I think now I understand the definition would be but just information. Great.
So Rashidi said it's cleared up several points in her mind. Então, a Racedi diz que esclareceu vários pontos na mente dela And she's satisfied with the answer to the original questions. e ela está satisfeita com a resposta às perguntas originais About demons sobre demônios and people committing abuse because they're possessed by demons. e pessoas dizendo que cometem abuso porque estão possuídas por demônios. Why these are not models that we can countenance, that we can uphold or believe in. Por que que esses são modelos que a gente não pode acreditar e But que não pode instead, seguir? people have to take personal responsibility for their actions. Então, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades, a responsabilidade dos seus atos. So we've spoken about the true force of the will. Então, nós já falamos sobre a verdadeira força da vontade. I think it was Debbie and Natalie that spoke about the lower powers. Eu acho que foi a Debbie e a Natalie que falaram dos poderes baixos. So I think it was around 2017. E eu acho que foi em 2017. In the movement, we began to discuss this lower, higher power model. Lembre-se que nós começamos por falar desse modelo de paixões baixas e paixões altas. I'm not saying that's incorrect, Não estou dizendo que isso está incorreto, but I am saying it's not fit for purpose. mas eu estou dizendo que isso não What está. is the latest model that we use? Qual é o último modelo que utilizamos? And I can't remember the year. Eu não lembro o ano. I'm going to say 21. Eu vou dizer 2021. Someone could correct me. E alguém pode me corrigir. What's the latest model we use now? Qual é o último modelo que estamos Because utilizando? higher power, lower power, and the true force of the will are not accurate. Porque paixões altas ou baixas ou verdadeira força da vontade, isso não está inteiramente correto. Good. So, slow and fast brain. Então, cérebro rápido e cérebro lento. Now, this model isn't perfect. Esse modelo não está perfeito. I'm sure if time continues, we will come up with even a different or a newer model than this. Mas, à medida que o tempo avançar, eu acho que a gente provavelmente vai ter um novo modelo em relação a isso. But I want us to all to realize that we have moved away from lower, higher power model to the slow, fast brain model. E eu quero que a gente se dê conta que a gente já não usa esse modelo de paixões altas ou baixas, mas usa esse modelo de cérebro rápido e cérebro lento. And the reason you need to do that E a razão pela qual nós temos que fazer isso is because I call it the 2017 model, gives you a false impression, a wrong understanding of the true force or the true power of the will. Mas é porque esse modelo de 2017 talvez nos dá uma impressão errada da verdadeira força da vontade. The newer model O modelo novo helps us to get a better understanding of how much force or how much power the will actually has. nos ajuda a entender melhor qual é a vontade, quanto poder tem essa vontade. And depending upon the situation, E dependendo da situação, it can have a lot less power than you might imagine. pode ter muito menos poder do que a gente possa imaginar. Never has more. It never has more, Nunca tem lei, but in some situations it has a lot less than you have been led to believe or mas em taught. algumas situações tem muito menos do que nos foi ensinado.
And I'm not sure if everybody has understood that change E eu não sei se todos or that compreendem development, mudança, development, ou not change. esse desenvolvimento, não mudança. And the reason why that becomes important, A razão pela qual isso se torna importante because it means the way we deal with abuse has to be handled very carefully. porque a forma como a gente lida com o abuso tem que ser lidado de forma bem cuidadosa. And not only abuse, but the reaction to abuse. Não só o abuso, mas a reação de abuso. And what is the reaction to abuse? What's the word that we would use when we say you react to abuse? E qual é a reação para esse abuso? Que palavra a gente ia usar? Some recent studies that we've done in the past, Estudos the recentes recent past. que temos feito. Self-defense. Autodefesa. And self-defense, in and of its, by definition, is abusive. Até mesmo a autodefesa, a definição em si pode se tornar abusiva, Because you're fighting back porque você está lutando de volta, in some shape or form. de alguma forma. So, as this movement has developed its understanding, Então, à medida que esse movimento foi desenvolvendo o seu entendimento, the testing message of equality came to us. a mensagem de igualdade que nos testa veio até nós, It was necessary for us to develop our understanding of human nature. e foi necessário para a gente desenvolver o nosso entendimento em relação à natureza humana. The 2017 pre-midnight crime model was not fit for purpose. Esse modelo de 2017, antes da mensagem de igualdade, não serve o propósito. Whether you realized it or not, E quer a gente se tenha dado conta ou não, whether we understand how God has brought this truth to us, quer a gente compreenda ou não como Deus trouxe essa verdade até nós, unless you understand the nature of the slow and the fast brain, a menos que você entenda a natureza do cérebro rápido e lento, and then the development of the understanding of our right, our inalienable right to self-defense, e o entendimento do nosso direito ilienável de autodefesa, we can't come to just decisions in abuse cases. a gente não pode chegar a decisões justas em questões de abuso. Okay, unless I've got any questions from anybody, I've finished today's study. A menos que eu tenha outras perguntas aqui, eu dou por encerrado o estudo de I want hoje. to apologize for the late start Eu quero pedir desculpa porque começamos tarde and the fact that we had some technical problems and we were only able to limit how we would share this study. e porque nós tivemos alguns problemas e foi bastante limitante para nós poder But compartilhar. despite that, I hope we have all learned something. Independentemente disso, eu espero que a gente tenha aprendido I've algo. certainly been benefited by the question and the study. Eu sim beneficiei com o estudo e a pergunta. So I'll just leave it to a couple of questions. If there aren't any, then we can close. Vou deixar aberto para algumas perguntas e se não há, vamos encerrar. Any questions here? Quem tem perguntas? Just something that caught my attention when Something that caught Rasida's attention. Então, algo que me chamou a atenção. One second. in passing, you asked who the evil angels target. I had mentioned in the study the evil angels target people, and I didn't discuss the hows and wherefore of how that happens. Eu mencionei de espíritos ruins, então, se apoderando de pessoas, mas eu não entrei em detalhes sobre isso. The statistics and how it shows that men
are found to be, abusers compared to women. So the statistics seem to indicate that men are more abusive than women. Então, o sistema parece indicar que homens são mais abusivos que mulheres. Angels too. Go ahead. And if angels were choosing whom they target, If angels were actually choosing whom they target, then it Se anjos estão escolhendo quem eles vão possuir, then if they're choosing men in preference to women, it would be some kind of like discrimination, be a form of discrimination. because then the good angels se eles estão escolhendo homens em vez de mulheres, seria algum tipo de discriminação. And that just doesn't sit right with receiving. yeah. So the whole definition and the whole study just it just brought so much Para light Hassed, isso não parece muito also bom. as to how we use the terms demon possession also in our daily communication. So it helped her to understand with a bit more clarity the dynamics of all of this situation. Então, ajudou ela a entender um pouco mais a dinâmica dessa situação, Particularly the way people use the term demon possession in their everyday conversations. particularmente como é utilizado esse termo de possessão quando a gente se refere no nosso dia a dia. Yes, please. So I want to state that I've never said that the slow brain is good. Eu quero dizer que eu nunca disse que o cérebro lento é bom. Oh, okay. Read it for me. Sorry. Então, essa é referência a uma pergunta que está no chat e vamos ler novamente. I'm going to struggle to. I can't remember all of that question. So the question is related to abusers A pergunta está and the relacionada slow brain. às dores e o cérebro lento. Natalie ended up by commenting that the slow brain is good. Quem comentou aqui, então, que o cérebro lento seria bom? And if that were the case, how could abusers use the slow brain to premeditate evil? Então, a pergunta é, como é que abusadores usam o cérebro lento quando estão pensando em abusar como algo premeditado? So I hope that I've Lento understood the é bom. question and phrased it correctly. Então, eu espero ter entendido a pergunta e tê-la colocado de I'm forma... not saying, I don't think I've ever said that the slow brain is good. Eu não creio que alguma vez eu tenha dito que o cérebro lento é bom. I don't think I've ever said that the fast brain is good or bad. E eu também não acho que eu tenha dito que o cérebro rápido é bom ou ruim. What I have tried to put across or to share O que sim eu tentei compartilhar is that both brains have their independent job function. é que ambas essas partes do cérebro têm um trabalho independente. Sometimes those functions overlap, Às vezes essas funções se sobrepõem, but the point is that each one works under different rules. mas o ponto é que cada um funciona com regras diferentes. Maybe a different way I could phrase that is the accountability, Outra forma de dizer isso is seria that we have to be careful about attributing accountability to each part of
each of those brains, the fast and the slow. Nós temos que ter cuidado quando nós vamos atribuir essa responsabilidade a uma outra parte desse cérebro. The slow brain is premeditated action. O cérebro lento seria a ação premeditada. And when you consider crimes, Mas quando a gente considera os crimes, it's that part of a person's actions or brain that need to be considered primarily. primariamente é essa parte do cérebro da pessoa que precisa ser considerado. But just because someone does something wrong using the fast brain, Mas só porque alguém faz algo errado utilizando o cérebro rápido, it doesn't absolve them of responsibility. também não isenta da responsabilidade, Even if the degree of crime may be less. mesmo que o crime tenha sido cometido de forma menor. And if you're not sure what any of that means, Se você não tem certeza do que isso significa, think about the following crime. pense no seguinte crime: When you kill somebody, quando você mata alguém, the law recognizes two levels of criminality. a lei reconhece dois níveis de criminalidade. One of them is called murder, Um que é chamado de assassinato, which is premeditated, que é premeditado, and the other one is called what? e o outro seria o quê? It's not self-defense. Não é autodefesa? It's called manslaughter. Of course, it's a gendered term, we understand that. But manslaughter is murder, but it's a lower crime. Então, seria o homicídio involuntário, que sim é um assassinato, mas é a nível menor. The simple differentiation is that it's not premeditated. E a diferenciação seria que, nesse caso, não é premeditado. In the same way, Da mesma forma, if we abuse somebody se nós abusarmos de alguém and we say, I didn't mean to, e nós dissermos, essa não era a minha intenção, that may be true, talvez isso seja verdade, it may have been a fast brain experience, talvez foi uma experiência do cérebro rápido, but nevertheless a crime has been committed mas isso não significa que um crime não tenha sido and it cometido. needs to be dealt with appropriately. E ainda assim tem que ser lidado de forma correta. So I'm hoping that answers Natalie's question. Então, eu espero que isso responda à pergunta da Natalie. We really have run out of time. I don't want to keep people any longer, so I'm going to close now. Nós estamos sem tempo, então nós vamos encerrar. I want to thank you all for joining us. Então, eu quero agradecer por Let's terem close with prayer. se unido aqui. Vamos encerrar com a oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos for your goodness and mercy towards us. pela tua bondade e misericórdia para conosco. We ask and pray that you would bless us, Oramos e pedimos que nos possas abençoar, guide us and direct us. que nos guies e direciones. Help us to understand our relationship with you Ajuda-nos a entender o nosso relacionamento contigo, understand the work of the enemy, entender o trabalho do inimigo and have a clearer understanding of our own human nature. e ter um entendimento claro da nossa própria natureza humana. Our first work, you have told us, O primeiro trabalho que tu nos is disseste to understand ourselves. foi que deveríamos nos entender a nós mesmos.
May each of us pray we would do this individually and corporately. Que cada pessoa ore para fazer isso tanto de forma corporativa como individual. Amen. Amém.